Olá, galerinha! Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer divisão de um número decimal por um número decimal. Temos aí 14 inteiros e 3 décimos divididos por 6 inteiros e 5 décimos. Primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos trabalhando com divisão de números decimais é transformar esse número decimal em um número inteiro, né? Então, eliminar aí as vírgulas. E como é que a gente faz isso? A gente faz uma multiplicação por 10. E por que eu vou multiplicar por 10? Porque eu tenho apenas uma casa decimal, né? Quando eu tenho uma casa decimal, eu estou multiplicando por 10. Se eu tivesse duas casas, seria por 100 essa multiplicação. E se eu tivesse 3, seria por 1000. Então, a Pro vai fazer aqui no cantinho essa multiplicação para vocês verem o que vai acontecer com a vírgula, tá certo? Então, vou montar aqui minha operação. Vou multiplicar 14 inteiros e 3 décimos por 10. Multiplicando o zero pela primeira parcela, eu vou ter tudo zero, né? Porque todo número multiplicado por zero é zero. 1 vezes 3 é igual a 3. 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 1 é igual a 1. Vou fazer agora uma operação de adição, né? Vou resolver. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho uma casa decimal, então eu vou obedecer a mesma ordem. Percebe o que aconteceu? Essa vírgula aqui, ela deslocou uma casa para a direita. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu transformei o número decimal em um número inteiro. Ficou 143. Agora, o mesmo eu vou fazer com o meu dividendo, né? 6 inteiros e 5 décimos multiplicados por 10. Vou fazer a multiplicação, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 6, 0. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 6, 6. Vou somar. Quantas casas decimais eu tenho? Uma casa decimal, obedeço a mesma ordem. Percebe o que aconteceu com a vírgula aqui, ó? Ela caminhou uma casa à direita. Olha lá, transformei o número 6 inteiros e 5 décimos em 65 inteiros. E agora, eu vou realizar a minha divisão normalmente. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou perguntar, aqui no meu dividendo, o primeiro número que eu tenho, o primeiro algarismo que eu tenho à esquerda é o 1. Eu consigo dividir 1 para 65? Não. Consigo dividir 14 para 65? Também não, porque 14 é menos que 65. Então, e se eu pegar o meu dividendo completo, 143 dividido por 65, aí eu vou conseguir fazer essa divisão. Eu vou procurar aqui no quociente um número que, multiplicado por 65, seja igual ou próximo a 143. Se eu colocar o 1 vezes 65 vai dar 65. 65 para 43, falta bastante, né? Vamos testar o 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Coloco o 0 e levo 1. 2 vezes 6 é igual a 12. Com 1, 130. Se eu colocasse o 3, vamos colocar aqui no cantinho só para vocês observarem. Ó, 65 vezes 3. 3 vezes 5 é igual a 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. 195. 195 é maior que 143. Então, não dá para ser o 3 porque ele passa. Percebe que
Na hora de encontrar o número aqui para multiplicar, nós vamos testando. Viu que a Pro fez a conta aqui no cantinho? O mesmo vocês podem fazer. Vai testando, começa com 1, com 2 e vai fazendo a multiplicação até encontrar um resultado próximo ou igual ao número do dividendo aqui que você está dividindo, tá certo? Então, vimos que é o 2 aqui neste caso. Vamos fazer a subtração, né? Então, 143 menos 130, quanto que dá? 3 menos 0 é igual a 3. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Temos um resto de 13. 13 não dá para dividir para 65 porque ele é um número menor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse resto em um número decimal, né? Então, eu acrescento 0, levo uma vírgula, coloco uma vírgula no quociente e tenho agora 130 décimos dividido por 65. Qual é o número que a gente acabou de fazer a multiplicação que deu? Que multiplicado por 65 deu 130. 2, né? Então, é 2 décimos vezes 65 vai dar 130. Nossa divisão deu exata, né? Subtraindo 130 de 130, nós vamos ter um resto de 0. Então, nós temos aqui o resultado da nossa divisão, né? 143 dividido por 65 é igual a 2 unidades e 2 décimos. É o mesmo que eu disser 14 inteiros dividido por 14 inteiros e 3 décimos dividido por 6 inteiros e 5 décimos é igual a 2 inteiros e 2 décimos. Ok, galerinha? Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Beijos!